Fala galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Carol e hoje na disciplina de matemática nós vamos estar dando continuidade a operações com números naturais. Hoje nós vamos estar falando da divisão, a tão temida divisão. Mas eu vou mostrar para vocês que ela não é tão temida assim e que todo mundo vai ficar expert nesse cálculo. Vamos lá? Olha só, gente, a divisão ela é uma multiplicação, vocês sabiam disso? Um exemplo, o avô Antônio tem 12 balões para repartir igualmente pelos seus 4 netos. Com quantos balões ficará cada neto? Olha só, nós temos aí a imagem dos 4 netinhos e nós temos os 12 balões. Nesse momento, você pode estar pensando assim, eu vou desenhar aqui 12 balõezinhos e vou dividir aqui para os 4 netinhos, vou distribuindo um para cada, certo? E se eu falar para você que você não precisa ter todo esse trabalho de estar desenhando os balõezinhos e apenas você pode armar essa continha na divisão, é muito simples, gente, e é o que hoje vocês vão estar aprendendo. Olha só, vou ensinar para vocês o passo a passo da divisão. Primeiro, vocês entendam que a divisão ela existe através de 4 elementos. O dividendo, que eu gosto de chamar de desprotegido, que ele está fora da casinha. O divisor, que ele está dentro da casinha, eu gosto de chamá-lo de protegido. Embaixo do dividendo, nós vamos finalizar a divisão com um carinha que chama-se resto. E embaixo do divisor, nós vamos conhecer o quociente, que é o resultado que você quer da divisão. Nós temos um exemplo aqui de 64 dividido para 4. Primeira coisa que a gente vai fazer é armar essa continha. Armando essa continha, coloca quem é desprotegido, o dividendo, fora da casinha e o divisor é o protegido. Na divisão, a ordem ela interfere, tá, gente? Então, se o valor for 64 dividido para 4, façam dessa maneira. Não pode inverter 4 dividido para 64, porque o resultado vai ser diferente. Então, prestem atenção nessa ordem, ok? Então, vamos continuar. O segundo passo é a gente fazer uma tabuadazinha do protegido, ok? O 4 é o protegido, então a gente faz uma tabuada. 4 vezes 1, 4 vezes 2, 4 vezes 3. Eu gosto de fazer até o 5, 4 vezes 5, e depois, se eu precisar, eu vou construindo mais. Mas você pode fazer até o 10 se para você for melhor, tá bom? E aí, o que você faz em seguida? Sabe, o 64 ele é um número muito grande, então o que eu posso fazer? Eu posso pegar por partes. Pego o número 6, se o 6 não der para dividir para 4, eu junto com o número que está do lado. Geralmente isso a gente faz com algarismos que possuem 3 casas, ou seja, centenas, né? Porque são valores muito altos e aí você diminui pegando um algarismo por vez e sempre da esquerda para a direita, ok? Nesse caso aqui, nós temos uma dezena, 64, certo? Pertence à casa das dezenas. Então, eu posso pegar o primeiro número, 6, e dividir por 4. O que eu faço aqui? Lembra que eu falei para vocês que a divisão é uma multiplicação? Agora, eu vou mostrar para vocês que ela realmente é essa multiplicação. Lembra que eu pedi para vocês construírem uma tabuada? Você vai lá nessa tabuada e pergunta assim para o protegido. Lembrando que o protegido é quem está dentro da casinha, então é o 4, né? Pergunta assim para o 4. 4, qual é o número que multiplicado por você dá um valor, e olha só a palavra-chave, igual ou parecido, aproximado, sabe? De 6, ou seja, 4 vezes qual número que vai dar 6? E aí, o 4 vai te responder o seguinte, olha, 4 vezes 1 dá 4, 4 vezes 2 dá 8. Pode passar? Não, não pode passar. Tem que ser igual ou bem aproximado. Então tem que ser o 4 vezes 1. Então, você pega esse elemento que você multiplicou o 4 e coloca lá embaixo
na casinha do quociente. Lembra que o quociente fica embaixo do protegido? Então, você coloca um 1 lá. E aí, a multiplicação do protegido pelo quociente, você coloca lá embaixo do número que você pegou a princípio, que era o 6, certo? O desprotegido. Então, 4 vezes 1 deu 4. Olha só o 4 em azul ali. Ele foi para lá. E aí você faz a subtração desses dois valores. 6 menos 4, 2. Ótimo. O 2 é menor que o 4. Só que tem alguém lá em cima que ainda não foi utilizado, que é o 4 do 64. Ele vai ter que descer. Ele desce e fica do lado do 2, que foi o resultado dessa subtração. E aí nós vamos ter um novo valor lá embaixo, o 24. Aí você volta lá para a tabuada do 4 e verifica, pela mesma pergunta, 4, qual é o número que multiplicado por você dá 24 ou se aproxima de 24? E aí na tabuada você vai identificar que é 4 vezes 6. 4 vezes 6 dá exatamente 24. Então, você coloca o 6 embaixo da casinha e o resultado da multiplicação você coloca lá embaixo do 24 e subtrai os dois. Se o resultado deu 0, a sua continha encerrou, para por aí, e você tem o valor de 64 dividido por 4 lá embaixo da casinha, ou seja, 16. Então, gente, é isso, passo a passo da divisão. Não é difícil. Divisão nada mais é do que uma multiplicação, como eu acabei de mostrar para vocês. Não tem bicho-papão mais. Eu quero ver agora todo mundo acertar e tirar 10 quando envolver divisão, ok? Agora vamos colocar em prática com o exercício. Um exercício bem tranquilo para vocês envolver numa situação do dia a dia de vocês. Olha só. Para realizar um campeonato de vôlei em uma escola, o professor de educação física decidiu dividir os 96 alunos em grupos. Sabendo que cada equipe para esse esporte deve ser composta por 6 pessoas, quantas equipes o professor conseguiu formar? Vamos entender a questão. Existe um campeonato na escola de vôlei e aí o professor viu que existiam 96 alunos. E aí ele, cara, o que eu vou fazer? Eu preciso organizar esses alunos. E eu preciso organizar em equipes que contenham 6 pessoas, no máximo. Quantas equipes eu vou conseguir formar? Então, você vai ajudar o professor a responder essa pergunta. Vamos lá? Primeira coisa, você identificou os elementos aí. Você viu que são 96 alunos e são 6 componentes em cada grupo. Quantos grupos você vai conseguir formar? Você vai achar a resposta através da divisão. Divisão do 96 por 6. Lembra que eu falei para vocês pegarem por partes os números? Então, você pega primeiro 6, você pega primeiro 9, depois você vai, conforme for desenvolvendo o cálculo, você baixa o 6, como eu já mostrei para vocês no exemplo anterior. Vai lá na tabuada do 6, olha ela construída aí. E você verifica qual é o número que você vai multiplicar por 6 para dar um valor igual a 9 ou aproximado de 9. Lá na tabuada do 6, 6 vezes 1 é 6, 6 vezes 2, 12. 12 passou, então não pode passar. Volta lá para o 6 vezes 1. Coloca o 1 debaixo do protegido. A multiplicação do quociente pelo protegido vai lá para baixo do 9. Então, 6 vezes 1 é 6, subtrai 9 de 6, o que é que você vai fazer? Aliás, subtrai 6 de 9, né? E aí você tem o resultado de 3. 3 é o resultado de 9 menos 6. Acabou? Não, porque tem alguém ali em cima que ainda não foi mexido, que é o número 6. O que a gente vai fazer? Descê-lo. Então, ele vai lá para o ladinho do 3. E aí, nós temos um novo valor, 36. Volta lá para a tabuada do 6 e verifica qual é o número que, multiplicado por 6, dá um resultado igual a 36 ou aproximado de 36. 6 vezes 6, 36. Achamos esse carinha que estávamos procurando. Então, coloca o 6 lá embaixo do protegido, lá no quociente, e a multiplicação de 6 vezes 6, lá embaixo do 36. Chegamos ao resto igual a 0.
Quando você chega no resto igual a zero, você finaliza a sua divisão. E aí nós temos a resposta que o professor queria tanto, que em uma escola que tem 96 alunos, cada equipe com 6 componentes, nós vamos conseguir formar 16 equipes, então. E aí o professor ficou feliz da vida e conseguiu finalizar esse campeonato aí com suas equipes, né, gente? Vamos ao próximo exercício. Aqui a questão 2, tá? Diz assim, quantas dúzias de ovos há em 936 ovos? Aí a galinha está perguntando, né? Ela vai querer solucionar esse exercício, né? Essa situação, problema. O que nós vamos fazer? Vamos armar nossa continha. Lembrando que aqui também é uma divisão. Olha só. Sabemos que uma dúzia tem 12 ovos. Então, ela quer saber quantas dúzias ela consegue separar nesses 936 ovos. O que você vai fazer? Dividir 936 por 12, certo? Lembra que eu falei para vocês que quando nós tivermos valores que estão lá na casa das centenas, nesses vocês principalmente utilizariam a técnica de usar por partes a divisão. Olha, aqui é um exemplo, 936, nós temos aqui um elemento que pertence à casa das centenas. Então, o que nós vamos fazer? Pegar o primeiro elemento. O 9 é muito menor que o 12. Não tem como nós utilizarmos essa técnica apenas com 9, porque o 9 é menor que 12, não tem como dividir para 12 para obter um resultado inteiro. Um número sem vírgula, sabe? Então, nós vamos estar pegando um algarismo que está ao lado do 9, que é o 3, e aí nós temos um novo valor, que é o 93. Então, agora dá 93 dividido para 12. Vamos lá na tabuada do 12 e verificamos quanto que é, qual que é esse número que multiplicado por 12 dá um valor igual a 93 ou aproximado de 93. Verificamos que o 7 vezes 12 ou 12 vezes 7 dá 84. O 12 vezes 8 dá 96. Passou. Não pode passar. Então, nós pegamos o anterior, 12 vezes 7. Colocamos o 7 lá embaixo e o resultado da multiplicação embaixo do 93 e subtraímos. Subtrair o 93 por 84, o resultado é 9. 9 é menor que 12, mas tem um carinha lá em cima que está precisando descer para trabalhar, né? É o 6. Então, nós baixamos o 6, como está aí na setinha azul, para vocês observarem essa movimentação. E aí nós vamos ter um novo resultado aí. Nós vamos ter o valor 96. Esse resto não é zero, então nós prosseguimos com a divisão, tá? Vamos lá de novo para a divisão por 12. Na tabuada da multiplicação, vamos verificar qual é o número que multiplicado por 12 é igual ou aproximado de 96. 12 vezes 8, como a gente tinha visto na fala anterior, né? 12 vezes 8 96. Então, nós colocamos o 8 embaixo do 12 e o resultado dessa multiplicação lá embaixo do 96. 96 menos 96 é 0. Zeramos aí o resto, finalizamos essa divisão. Então, quantas dúzias de ovos há em 936 ovos? O resultado ou a resposta é 78 dúzias, tá, gente? Bom, gente, então é isso. A nossa aula de hoje foi sobre divisão. Espero que todos tenham gostado, que tenha passado esse medo da divisão. Não esqueça, divisão nada mais é do que uma multiplicação. Nos vemos na próxima aula. Não esqueçam de acessar sempre a nossa plataforma. E é isso.